E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para falar sobre dois filmes que você pode assistir nos cinemas em outubro. Recentemente eu assisti dois filmes bem legais aí que vão estrear ou já estão em cartaz nos cinemas e eu achei muito interessante porque um é nacional, o outro é internacional, mas os dois são baseados em histórias reais. Eles têm aí algumas semelhanças, né? São dois filmes que estão sendo aclamados no sentido de ter boas críticas e de tratarem de assuntos interessantes. Então eu achei que daria para trazer os dois num vídeo só com uma dica para vocês. E aí, então, neste vídeo vou falar o que eu achei, sem spoiler, sobre Meu Nome é Gal, filme brasileiro estrelado pela Sophie Charlotte, e Assassinos da Lua das Flores, novo filme do Martin Scorsese, que estreia nos cinemas no dia 19 de outubro, que também tá sendo, assim, um dos mais aguardados do ano. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Falo muito sobre filmes por aqui, sobre lançamentos recentes, sobre séries, sobre música. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bora começar esse vídeo então falando sobre Meu Nome é Gal, novo filme ficcional, mas sobre a carreira da Gal Costa, esse ícone da música brasileira. E é interessante porque esse é um filme que tá sendo planejado há muito tempo, assim, desde 2018 já estavam rolando conversas pra ele ser criado, e ele foi desenvolvido com a ajuda da própria Gal. Não é um filme assim póstumo em homenagem a ela, né? Ela faleceu no final de 2022, mas não seria um filme pra ser lançado depois da morte, era pra ela ter assistido, mas acabou ficando como um legado aí, né, pra toda a carreira dela. Apesar disso, o filme é bem focado, a gente não vai acompanhar a história da vida dela, a gente vai acompanhar como foi a ascensão dela à fama, entre os anos de 1966 e 1971, então é um período pequeno que a gente vai acompanhar, e é basicamente o período em que ela sai da Bahia, quando ela era chamada ainda de Maria da Graça ou Gracinha, vai pro Rio de Janeiro pra tentar a carreira de cantora, né, ela já tem alguns amigos lá, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Dedé, que era amiga super próxima dela e acabou se tornando esposa do Caetano Veloso no futuro, e tem todas essas figuras brasileiras importantes no filme ali, então acaba fazendo uma homenagem muito grande a todos. Várias menções a Roberto Carlos, a Rita Lee, mesmo que não estejam tão diretas, isso é muito legal de acompanhar no filme. E aí a gente vai acompanhar então quando ela começa a fazer sucesso junto com a ditadura militar no Brasil. E é uma coisa que foi muito importante pro desenvolvimento da carreira dela, né, pro surgimento do tropicalismo, que era esse movimento artístico, foi muito encabeçado pelos cantores na época, que vinha com uma forte oposição à ditadura, mas de forma um pouco mais sutil, pra também não bater muito de frente, e lutando pela liberdade ali dos artistas e de todos os envolvidos. E a gente vai ver como a Gal foi construindo a voz dela como um nome importante aí nesse movimento, os medos que ela tinha a princípio, o que ela precisou enfrentar em relação à ditadura, as pessoas que ela viu, os protestos, e a gente tinha o Caetano muito mais engajado ali, e ela tendo que, enfim, ser um pouco mais convencida, porque era mais difícil nessa situação dela, de mulher saindo de longe, mas ao mesmo tempo, enfim, antes ela era muito tímida, né, e aí se tornando uma voz mais poderosa, mais presente. É uma jornada muito legal de acompanhar, assim, é uma jornada importante da carreira dela, e foi, eu acho, uma decisão muito acertada focar nesse período, porque quando você pega a vida toda fica mais difícil de dar profundidade, né, de você mostrar mais detalhes do que realmente se envolveu ali. Dito isso, eu ainda achei que o filme ficou um pouco superficial demais. Ele é interessante pra gente acompanhar a história, mas pra mim, por exemplo, que não conhecia tanto sobre o surgimento da carreira da Gal, como foi o passo a passo dela ali, muita coisa não é explicada e não entra tão em detalhes. A gente tem um panorama geral, vê o quanto ela foi importante, mas a gente vê muito mais uma coisa pessoal dela do que um legado, do que a importância dela, assim, no contexto geral, se ela tinha muitos fãs, como os fãs se identificavam, a relação pessoal dela com outras pessoas ali envolvidas, né? Eu sinto que o filme às vezes dá até muito mais importância pra essa relação com Caetano Veloso, por ter um nome muito importante ali no meio, do que pra ela, que é a protagonista do filme. Então eu senti que
que faltou um pouquinho mais de contexto. E a gente também tem essa passagem de tempo de 1966 pra 1971, só que o filme não vai te avisando conforme os anos vão passando, ele avisa às vezes. E aí tem algumas montagens ali no meio que são feitas pra indicar essa passagem do tempo, mas você não sabe em qual momento tá em cada detalhe, sabe? Tem uma passagem, por exemplo, do Rio de Janeiro pra São Paulo, que se você não tá atento, se você não conhece São Paulo, você vai demorar pra perceber que isso aconteceu. Então faltou alguns detalhes, eu acho que pra ligar o filme de um ponto a outro, pra dar uma sequência melhor, em vez de parecer alguns momentos mais jogados ali no meio. Dito isso, eu acho que vale muito a gente falar sobre atuação e personagens. A gente tem a Sophie Charlotte aqui como a Gal Costa, e eu achei que a Sophie tá muito bem, assim, ela teve contato com a Gal desde que ela foi escolhida pro filme, e ela faz um trabalho muito interessante, assim, do começo de ser ainda a Maria da Graça, a Gracinha, que ela era muito tímida, não conseguia botar o vozeirão pra fora, e ela vai se construindo aos poucos, ganhando mais confiança, e ela chega ali com muita presença, e a Sophie Charlotte tem uma voz linda. Eu fiquei muito surpresa com isso. Ela tem momentos que ela canta no filme, e eu acho que fica muito interessante. Inclusive, um dos momentos que também me incomodou um pouco foi porque o filme mistura a voz da Sophie Charlotte com a voz da Gal. E não é um trabalho, assim, pra misturar as vozes e fazer uma coisa mais sutil. É momentos, assim, que claramente a Sophie Charlotte tá cantando e claramente momentos em que ela tá dublando. E a parte dublando não encaixa, sabe? Você percebe que não é a voz dela e às vezes não tá nenhuma coisa mais leve, ele tá realmente só como se fosse a trilha sonora de fundo enquanto ela canta. E aí eu sinto que não foi encaixado direitinho. Mas é legal pros fãs, eu imagino, ter aquele momento em que ele vai ouvir a voz da própria Gal cantando as músicas ali, né? Ter esse momento mais de nostalgia ali no meio. Mas eu adoraria ter ouvido mais a Sophie Charlotte, porque eu realmente achei a voz dela muito boa. Tem momentos que ela canta a capela ali, que eu acho que criam um clima, né? Uma vibe muito gostosa no filme e que mostram todo o potencial dela. O ator que faz o Caetano Veloso também tá muito bem. É a estreia dele nos cinemas e ele já conseguiu se desenvolver ali muito fácil. A caracterização dele tá incrível, ele realmente tá muito parecido. E a gente também tem outro destaque, que é o Lo Bianco, que interpreta o empresário da Gal Costa. E ele é um personagem que ele dá muito a alma do filme, ele dá muito a alma e o humor. Ele é um personagem muito expansivo, que abraça ali, que é muito carinhoso também, que ele é muito importante nessa jornada. Eu sinto que ele é muito coração. E é um personagem que foi muito bem colocado ali, assim, ele é importante pra dar realmente mais uma alma, mais uma sensação calorosa ali, mais uma emoção no filme, que eu senti que foi bem importante. Dito isso, é um filme que eu gostei, eu acho que ele consegue dar um panorama ali da vida da Gal Costa, mas eu acho que ele poderia ser mais. Assim, não acho que precisava mudar tanta coisa, mas às vezes um detalhe ou outro, uma legenda ali de mudança pra São Paulo, uma passagem com mais desenvolvimento, ajudaria o filme a trazer ainda mais impacto. Algumas frases no final, né, tipo o impacto de Gal, uma coisa, enfim, eu senti que faltou, especialmente por conta da morte recente dela, uma coisa mais sobre o legado, né, sobre a importância. Mas ao mesmo tempo o filme foi feito antes disso, então não tinha, né, como eles preverem o que iria acontecer. De qualquer forma, fica aí uma dica de filme pra assistir no cinema nacional. Você apoia o cinema nacional ainda, vê a história de uma artista tão importante pro cenário brasileiro musical e retratado aí de forma bem, com ótimas atuações, mesmo que tenha algumas falhas aí, especialmente se você for fã, eu acho que é um filme bem legal pra assistir. Bora falar agora sobre Assassinos da Lua das Flores. Esse é um filme já gigante desde a concepção, né? Ele é um filme dirigido pelo Martin Scorsese, que é um diretor aí gigante, super renomado, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, pelo Robert De Niro e pela novata também, né? Ela foi meio que descoberta ali, a Lily Gladstone, que vem com um papel bem importante, uma grande importância ali. Tem participações de outros grandes atores, Jesse Plemons, Brendan Fraser. Então ele é um filme gigante na concepção. E ele conta uma história importante, que é uma história real sobre os Estados Unidos ali no começo do século XX, em que uma área gigante que era de um grupo de nativos chamado Osage, eles descobriram o petróleo ali. E aí eles, do dia pra noite, se tornaram a tribo mais rica dos Estados Unidos. E obviamente que com a riqueza vem muita exploração. E aí os homens brancos começaram a chegar ali na área e tentaram ao máximo explorar essas pessoas. E a gente vai acompanhar essa história, então o personagem do Robert De Niro é um dos brancos da região
região, ele mora lá há muito tempo, ele tem uma fazenda de gado, não tem uma fazenda de petróleo, mas ele é um mediador, ele se dá muito bem com os índios, né, tenta ajudar na medida do possível, ele tá ali como uma pessoa que agrada a todos no primeiro momento. E aí a gente vem com o personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Ernest. Ele acaba de voltar da guerra e ele tá procurando um emprego, um lugar pra ficar, e vai pra fazenda do tio. E lá ele começa a trabalhar como taxista e ele acaba atendendo uma das mulheres da tribo Osage, que é a Molly. E os dois acabam criando um relacionamento e se apaixonando e se casando. E ela é herdeira de uma fortuna gigante. Ela faz parte da tribo original ali, das famílias originais da terra com petróleo, então ela tem muito dinheiro ali guardado. E o Leonardo DiCaprio, o Ernest, acaba se tornando um dos herdeiros desse dinheiro também. E a gente vai acompanhar então essa história de amor, né, mais inusitada entre eles, intensa entre eles, mas ao mesmo tempo que tem muito dinheiro e tem muita ganância e tem muitas reviravoltas envolvidas ali. E as coisas vão tomando rumos muito inesperados, intensas assim, coisas que você não imaginava que ia acontecer e vai lá e acontece. Muita disputa, né, muitas traições, o cenário do velho oeste dos Estados Unidos, assim, de forma muito clara, com os capangas e com as pessoas que dão ordens e quem executa, enfim, uma disputa muito grande de poder. E isso é feito de uma forma muito bonita, né? Os cenários, a fotografia desse filme é muito bonita. E esse é um filme interessante, assim, porque ele tem 3 horas e meia. E eu tava com muito medo de ser um filme lento, né? Porque tem muitas aquelas atuações mais sutis, diálogos, uns momentos mais íntimos. E aí eu falei, nossa, vai ficar uma coisa muito pesada. E não fica. São 3 horas e meia que passam rápido. Não que passa rápido, mas você não vê o tempo passar, porque o filme se aproveita dessas 3 horas e meia. Ele não fica enchendo linguiça ali, né? Ele vai usar cada momento pra introduzir um novo detalhe nessa história, colocar uma nova, enfim, análise ali no meio, que eu acho que foi muito bem preenchida. E eu acho muito interessante também porque tem os dois aspectos, né? A gente tem os homens brancos muitas vezes se humilhando pra conseguir a atenção de uma mulher nativa, uma mulher Osage, pra conseguir, enfim, ter um prestígio ali na sociedade, ter qualquer tipo de dinheiro. Eles têm que pedir dinheiro a elas porque elas são as detentoras da fortuna ali, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de usar ali, né, uma falsidade. Então os Osages têm o poder em determinado momento, mas as coisas viram muito fácil. A gente vê a exploração também muito rápido, a enganação, a traição, preconceitos, nossa, muito preconceito que é exposto ali, como uma forma de denúncia, né? Eu acho que o roteiro e a direção ajudam muito a trabalhar toda essa história como uma denúncia do que aconteceu, né? Como um alerta ali de como essa exploração vem desde o começo. Então, assim, é uma história muito interessante, ela é muito importante, mas ela é feita de uma forma que prenda, e ela é uma história real, mas não fica como um documentário, você se conecta ali com os personagens, você tem dúvidas ali sobre o caráter deles. E isso vem muito das atuações também, né? A gente tem o Leonardo DiCaprio muito bem no papel principal, com certeza ele vai estar nas premiações de novo, porque ele tem uma vibe mais bobão ali a princípio, que só segue ordens, mas ele quer também bater um pouco mais o pé e seguir as convicções, e a gente vê muito a dualidade no rosto dele em vários momentos, as dúvidas que surgem. Eu acho que ele tá um trabalho impecável. Robert De Niro também incrível, assim, né? Todos os momentos que ele aparece, ele brinca muito em cena, ele é muito leve, ele tá muito tranquilo sempre, mas enfim, não vale deixar de elogiar aqui só porque é uma coisa frequente, né? E Lily Gladstone também é uma grande surpresa, né? Uma boa surpresa. Ela traz muita emoção, mesmo no semblante sério, mesmo na cara que parece que não tem nada, você olha o olho dela e ela tá carregada ali, sabe? E é muito legal de assistir. Eu acho que principalmente as atuações são um grande destaque, mas tudo desse filme pra mim entrega, sabe? É um roteiro que vai te levar nessa jornada por 3 horas e meia, com altos e baixos, mas tudo muito bem ligadinho uma coisa na outra. Os personagens que comovem e cativam e fazem você ou torcer por eles ou odiá-los, principalmente com a ajuda dessas atuações, né? Com esses atores que colocam tudo pra cima. A direção que vai cuidar de cada momento em que nem sempre é feito com diálogo, mas com ação ali, os cenários, a fotografia. É um filme que,
assim, eu saí realmente extasiada de assistir. E eu espero que as pessoas assistam, porque ele vai pros cinemas, né, no dia 19 de outubro, mas ele depois, em dezembro, ele vem pra Apple TV. Mas eu acho que vale assistir no cinema, sabe? Não vale esperar dezembro pra chegar na Apple TV, vale ir lá no cinema e assistir, porque ainda são 3h30, no cinema é o melhor jeito pra você realmente focar ali nele. E realmente foi muito gostoso de estar ali e presenciar essa obra-prima mesmo, um dos melhores filmes do ano, digo com tranquilidade. Bom, é isso, essas foram as minhas análises de Meu Nome é Gal e Assassinos da Lua das Flores, 2 filmes aí muito legais que estão ou vão estar em cartaz nos cinemas. Meu Nome é Gal já está em cartaz nos cinemas desde o dia 12 de outubro, filme nacional, que, enfim, temos que aproveitar pra assistir, pra prestigiar. E a gente também vai ter o Assassinos da Lua das Flores no dia 19 de outubro nos cinemas. Então dá pra se dividir, ver os dois, aproveitar um filmão, assim, os melhores do ano, prestigiar o cinema nacional e realmente aproveitar todo o cinema, né? Muito bom. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de comentar aqui se você ficou com vontade de assistir, se você já assistiu, se você concorda com o que eu achei. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!